Na época, eu achei que ele estivesse ficando louco, porque eu comprei esse Rebel por R$ 350. A suspensão AA, ela bate, fica e volta devagarinho. Para quem entende de suspensão AA, vai saber o que eu tô falando. Bom dia, pessoal. Essa semana as rodagens elas vão aumentar o volume. É a terceira semana da primeira fase. Geralmente a terceira semana ela tem pico mais alto de volume de treino, né? A gente sobe, é uma escadinha, primeira, segunda, terceira semana, que é a que eu tô chegando agora. E essa semana vai ser um pouco puxada. Eu tava lembrando aqui dos tênis, dos quais eu já falei, e eu não falei ainda do Rebel V4. Hoje, talvez essa distância que eu vou fazer hoje, 14 quilômetros, seja a maior distância que eu já fiz com ele até agora. Então, eu vou aproveitar para testar ele bem, vou fazer uma rodagem mais tranquila, ali zona 1, no máximo zona 3, vou passar um pouquinho de tempo. Talvez hoje demore mais do que o habitual. Eu estou bem, eu estou descansado, porém são 9h30 da manhã, ainda não saí. E aí eu vou pegar assim um clima um pouco mais quente. Aproveitar até para ver em uma distância maior como é que ele se comporta melhor ali no calor. Vou sair com pouco equipamento, vou levar somente as minhas 2 garrafas de água. Essa aqui vai com água e essa aqui vai com isotônico para ajudar a repor. Vou levar também uns 3 sachês de gel de carboidrato. Vou usar o Hidramax para fazer essa reposição e agora eu vou tomar meu bicarbonato de sódio para dar aquele up ali, para eu poder sair já mais tranquilo. O trecho que eu vou fazer está bastante equilibrado, somente asfalto. Tem subida aqui logo no início com 1 km até o quilômetro 3. Depois vai ficar um pouco mais plano e aí eu vou pegar um descidão que vai rodar em mais ou menos 2 quilômetros. E aí eu vou pegar o caminho de volta, né? Passou da metade ao final. 2 quilômetros de subida, mais uns 3 quilômetros ali de um falso plano. Depois 2 descidas e 1 quilômetro plano para poder chegar em casa de novo de forma tranquila. De tanto usar o Hidramax, eu já consigo no olho bater a quantidade que eu preciso para poder abastecer ele, principalmente para 500 ml e para as quantidades que eu preciso. Mas é aquela coisa, eu indicaria para você, em termos de isotônico, primeiro testar, ver o que funciona com você. No meu caso, o Hidramax me atende super bem e em algumas vezes eu adiciono ali o bicarbonato de sódio para aditivar ele. Porque como eu desidrato bem mais e preciso também de bem mais água do que a maioria, então eu preciso dessas quantidades todas corrigidas. Então aqui abasteço com isotônico, aqui vai só água. E aí é o que vai dar conta da minha hidratação hoje. Bem menos água do que eu gostaria que fosse, porém é o que temos para hoje. Treino finalizado, rodagem completa. E aqui, acredito que foi a primeira distância mais longa que eu tenha feito direto com o Rebel V4, ok? Vou mostrar ele agora e vou contar um pouquinho pra vocês. O quanto de quilometragem ele já tem comigo e a sensação que eu tive aqui agora. Vamos lá. 14 km, cara, doideira. Esse horário aqui é melindroso, viu? 11h20. Você tem que realmente sair bem hidratado. Minha hidratação deu certo, minha reposição também. Acabei usando só 2 géis. O isotônico 750 ml foram embora. Água sobrou um pouco. Afinal tá nublado, porém tá derretendo bastante. Então já fiz a minha hidratação depois que eu cheguei em casa. Meus
primeiros 500 ml ali de água bem gelada. E agora eu vou falar com vocês um pouco sobre o FuelCell Rebel V4 New Balance. Tirei ele aqui para mostrar mais de perto. O Rebel V4 ele veio com uma nova estrutura, uma nova modelagem de entressola. Já é, tipo assim, são vários cortes, assim como se o cara estivesse tentando procurar o molde ali da entressola na faca mesmo. Mas nota 10 para a espuma FuelCell no Rebel. E eu confesso que a princípio, quando esse tênis ele foi lançado, eu não entendia o porquê que o valor dele era tão alto comparado a outros da mesma categoria. E aí a gente tem o Olympus Corre 4, nós temos também o Fila Speedzone. Acredito que ele vai rodar próximo ali do 880, o 660 New Balance também. Não sei se a mesma proposta. Não sei também se ele é para fazer um front ali com Pegasus, mas levando em conta que aquele tênis de altura mediana, não é tão baixinho, altura mediana, super leve e na categoria ali pau pra toda hora, que resolve tudo. Então, vou falar de uns pontos aqui, falar por que eu descobri que realmente esse tênis ele entregava o valor de lançamento dele, que se eu não me engano, R$ 999. Depois, no final, eu vou dizer como que eu consegui ele muito, muito mais barato e talvez você tenha também essa oportunidade. Vamos lá, o cabedal dele ele é muito fino, bem fininho mesmo, só que por conta dessa cor, que é um azul muito escuro, quase um preto, não dá para perceber tanto. Ele é quase translúcido aqui na frente, então nessa quilometragem que eu acabei de fazer, ele não esquentou no meu pé, porque geralmente um tênis mais baixo ele vai acabar esquentando aqui na minha região, principalmente, fazer uma corrida no asfalto, mas ele não acabou esquentando e bem respirável. Esse colarinho aqui também, ó, muito fininho. Não precisei usar o último furo, tem um encaixe muito, muito bom. E aqui nessa parte do toe box, o número que eu utilizo, que é o 43, eu precisei apertar um pouquinho aqui esse primeiro ilhós e ele fica um pouquinho enrugado. Mas isso aí não é novidade, muitos tênis comigo acontecem dessa forma. E saindo da parte do cabedal, indo para a entressola, aqui é onde está a diferença do Rebel. A espuma FuelCell basicamente é uma espuma que compara com as espumas de elite dos tênis das outras categorias, porque ela é aquele macio, que é uma nuvem que parece que você está pisando numa moeba, num slime. É assim, você pisa e espalha. Então é muito confortável, é muito gostoso de correr, é uma sensação assim incrível. E a primeira vez que eu de fato peguei um Rebel para poder apertar, calçar, foi só aí que eu entendi que o valor que a New Balance estipulou para ele realmente era um valor considerável. Porque mesmo comparando ele com os outros tênis da categoria dele, não tem nenhum tênis pau para toda obra que ele tenha um nível de maciez que o Rebel vai ter. Então é muito macio, muito macio. E assim, comparando com uns tênis antigos, que talvez dê para comparar, a sensação que eu tive ao calçar ele a primeira vez foi a mesma sensação que eu tive quando eu utilizei o Vaporfly Next e o Next 2, A espuma muito, muito molenga, assim, ela afunda o seu pé. Ela afunda bem, ela é bem macia. Outro tênis foi o Nike Streakfly, a primeira versão do Streakfly, aquele mais baixinho. Então, quando eu coloquei o pé nele, que eu fiquei de pé, eu senti assim, encaixar no arco do meu pé, entre os meus dedos, foi uma sensação incrível. E foi a mesma sensação que eu tive com o Rebel. Eu devo ter rodado com ele aproximadamente uns 180, 150 quilômetros. E falando agora do solado dele, obviamente ele vai apresentar já alguns desgastes, mas quando ele chegou às minhas mãos ele não chegou novo, ok? Eu compro meus tênis hoje, a maior parte dos tênis, com o Wagner da Leboeuf Sports. E ele consegue bastante modelo que tá passando, entendeu, da linha. Já lançaram um modelo mais novo e ele tem bastante esses modelos que são um ano atrás. Ele vai conseguir bastante também esses tênis de vitrine, que é aquele que fica na loja ali para o pessoal experimentar, E ele vai conseguir também alguns tênis seminovos, que uma galera usou, não se adaptou e acabou trocando com ele, pegando outro modelo, e ele fica lá e ele repassa muito mais barato, muito mais barato. E na época, eu achei que ele estivesse ficando louco, porque eu comprei esse Rebel por R$ 350. Então,
tem essa forma de você conseguir. Tem um contato, a loja é uma loja pelo Instagram. Já comprei vários tênis com ele, é um cara bastante confiável, é de Brasília. Então fica assim perto para todas as regiões, independente de onde você estiver assistindo isso aí. A entressola ela apresenta alguns desgastes, mas para o meu nível de desgaste eu estou vendo que ela está aguentando bastante. Ela está aguentando bem e esse é um tênis que eu não só utilizo nos meus treinos de corrida, né? Enfim, treinos de velocidade, um treino médio que eu fiz hoje, treinos longos, mas eu também utilizo esse tênis no dia a dia. Ele é o típico de tênis que você está no dia cansado, precisa ficar em pé por bastante tempo e esse é o tênis que vai fazer com que fique em pé todo esse tempo. Porque além dele ser muito macio, ventilado, ele é muito, muito confortável. Então, eu coloco ele naqueles dias que é um dia após o longão e minhas pernas estão doloridas, talvez os meus pés estão doloridos, e eu calço ele, assim, me ajuda bastante a completar minha rotina ali diária de trabalho por bastante tempo em pé. E também fazer aquele treino regenerativo mesmo estando quebrado, mesmo estando cansado. Como é um tênis que ele vai encaixar muito bem a pisada, ele é um tênis super, super leve, esse aqui é o 43. E eu não tenho balança aqui para mostrar o peso dele, mas ele é muito leve, muito leve. Você pode procurar na ficha técnica dele, que com certeza você vai encontrar. Então ele dá esse aporte para você estar usando no dia a dia e é um tênis que, assim, a galera se apaixona de primeira vista. Eu tenho uns colegas que não trocam esse tênis por mais nada, e se eu coloco uma foto no Instagram, os caras já falam, é o tênis da minha vida. E realmente é. No último longo que eu fiz com os colegas, eles olharam para meus pés e disseram, tu tá jogando de hack hoje, não vale essa corrida, porque tu tá correndo com as nuvens nos pés. Então, quem testou esse tênis, quem conhece, sabe o que ele entrega. A gente já tá na versão 5 do Rebel. Acredito que teve pouca mudança da versão 4 para o 5, você ainda consegue encontrar ainda, muito provavelmente, o modelo da versão 4, que é esse aqui que eu utilizo. E, cara, assim, se você conseguir encontrar ele por R$600, abaixo de R$600, que é muito possível, ele vale tudo isso. Mas se você tem uma grana e você consegue pagar o valor cheio no Rebel V5 também, você não vai se arrepender de forma alguma. Nos treinos de velocidade, o que foi que eu achei? Por ele ser um tênis muito, muito macio e molengo, ele espalha quando você pisa, eu achei, assim, na minha percepção, e aí vocês podem acabar pesquisando, vendo o vídeo de outra pessoa, a opinião dela sobre, mas eu que sou alto, grande, pesado, eu entendi que o Rebel, nessa como ele não me dá o retorno de energia que eu gostaria que tivesse. Ele não te joga de volta. Na verdade, ele bate, ele espalha e ele amortece. E amortece muito, muito mesmo. Muito. Apesar de esse não ser um tênis da categoria amortecimento. Mas olha só, o amortecedor dele é muito top. É uma suspensão a ar. Ela bate, fica e volta devagarinho. Para quem entende de suspensão a ar, vai saber o que eu estou falando. E dentro dessa comparação, eu acabei percebendo que em alguns treinos de velocidade, ele acabou segurando ali o meu ritmo médio em uns 10 segundos. E quanto mais baixo o ritmo, quanto mais rápido você corre, 10 segundos ele pode fazer uma diferença bem grande. Então eu estava fazendo os treinos de velocidade em que com outro modelo, que eu tenho um melhor retorno de energia, eu acabei rodando no mesmo local, descansado, né, dentro da mesma percepção, um ritmo de 3,40 e 3,47, 3,45. E com ele, o meu ritmo ele não vinha abaixo de 4. Com um treino muito, muito semelhante, colocando às vezes um pouco mais de força. A gente sabe que não dá para comparar isso sempre, mas de todos os treinos de velocidade que eu fiz, ele me trouxe essa sensação, que ele amortece, ele não me dá esse retorno de energia e ele acaba me travando no chão. Mas isso é um detalhe à parte. Pode ser que com outra pessoa funcione diferente e independentemente dele agir comigo dessa forma, eu não deixo de colocar ele nos treinos de velocidade porque eu presto por segurança. Então é muito melhor no meu relógio marcar 10 segundos a mais do que meu tempo habitual do que eu acabar me machucando ou tendo uma lesão mais grave. Então, por conta dele ser leve e dele me proteger bastante, eu não tiro ele ainda dos meus treinos de velocidade. Fiz uma prova com ele de 10K, mas não deu para considerar. Choveu no dia, esse dia eu não fui para querer rodar bem com ele ou rodar bastante, então acabou de que não tive uma experiência tão legal falando em termos de tempo ou velocidade, mas ele me respondeu muito bem na água, não quis molhado. É claro, eu evitei poças de água para não acabar ali escorregando com ele e acontecendo alguma coisa pior, certo? Em relação ao cadarço, eu olho assim, é um cadarço normal, muito, muito fininho, né? Com o tempo ele vai até soltando uns pelinhos que você às vezes pode pensar que talvez se trate de um cadarço não com tanta qualidade, porém ele não desamarrou comigo. Então a proposta que ele tem, para a proposta que ele tem, ele cumpre muito bem essa função de agarrar, segurar e vai ser uma maravilha. E por último, que eu gostaria de pontuar muito bem,
Dada todas essas especificações, a New Balance tem outros dois modelos que eu ainda não calcei, mas dada as expectativas criadas através do Rebel, eu tenho grandes expectativas para o Super Comp Elite e um dos meus favoritos, apesar de eu não ter usado ele, mas as pessoas que eu escuto dele falar, que são pessoas que eu confio, e as especificações dele talvez sejam dos melhores, o Super Comp Trainer. Já nessas versões, acho que o Super Comp Trainer é o V3 e o Elite eu não me recordo aqui no momento a versão, mas dado que o Rebel V4 ele trouxe ao mercado quando ele apareceu, ali naquele momento, são criadas grandes expectativas. Eu estou correndo atrás para ver se eu encontro o Super Comp Trainer V3, porque dado tudo isso que o Rebel entrega, ele com a placa de carbono super rígida que eu já peguei nele, eu acredito que vai ser uma doideira, beleza? Então é isso aí, você tem um Rebel também? Ou você tem algum dos outros da New Balance com essa espuma Fuel Cell? Faz um comentário aí, deixa aí a sua opinião, que eu quero saber também. É o básico, de forma consistente.